Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou comentar as mensais do X-Men volume 69 e volume 70 e também vou comentar Homem de Ferro 5. Todas elas são relacionadas ao começo da queda de Krakoa. Mas vamos lá, se você nunca leu nada sobre, não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo sobre o volume 68 que eu vou deixar aqui no card. E esse vídeo ele vai conseguir te ajudar para você entender o restante desse vídeo. Então, assiste esse outro e depois volta aqui. Mas só pra gente reforçar, a série de Krakoa é uma série bem longa e desde a sua criação aconteceram muitas coisas que fizeram a gente chegar no ponto que atualmente tá. Nesse momento que tudo conspira para o final da nação mutante. Mas sem mais enrolação, vamos comentar as histórias desses quadrinhos e vamos mostrar mais um pouco sobre as edições, explicar o que você precisa ler. Fica aí que você vai entender tudo sobre a Era de Krakoa. Primeiro, eu quero começar falando aqui da história do Homem de Ferro que vem aqui no mix dos Vingadores. O Homem de Ferro é o volume 5 e já pela capa vocês vão entender por que eu tô falando que essa história ela é importante. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não leem essa história aqui e elas fazem bem, porque o mix em si ele é bem ruinzinho. Eu vou deixar aí também na descrição o vídeo que eu fiz review desses quadrinhos aqui, pra vocês entenderem melhor, porque eu acho que ele é ruinzinho. Vamos esquecer um pouco as outras histórias que vem nesse mix, vamos focar um pouco na história do Homem de Ferro aqui. O que tá acontecendo? O Homem de Ferro acabou perdendo tudo, ele acabou perdendo a patente da sua empresa, e essa empresa ela foi comprada pelo Fei Long. O Fei Long, ele é um cara anti-mutante, inclusive já vinha tramando contra os mutantes, trabalhando para orcs, e ele acabou adquirindo a empresa Stark para orcs, que é uma empresa anti-mutante que tá tramando tudo por trás aqui nesse exato momento. E o Fei Long, ele adquiriu as empresas Stark para poder criar sentinelas com a tecnologia do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, como ele tem uma certa relação até com a Emma Frost, e ele vai até aqui para poder avisar ela sobre todos esses acontecimentos, e eles vão começar a tramar um contra-ataque contra o Fei Long. Mas o Homem de Ferro ele vai acabar se precipitando um pouco e vai lá confrontar para ver se ele consegue destruir os robôs aqui. Inclusive, o Fei Long vê sobre as fitas do pai do Tony Stark, e meio que ele é uma vingança dele contra os X-Men e contra o Tony Stark também. E no final dessa história a gente vai conhecer aqui o Sentinela, todo o poderoso Sentinela que foi construído com a tecnologia do Tony Stark, e isso deixa ele aterrorizado. Mas pra você ver, é só essa curta história. Eu acho isso muito ruim deles fazerem as pessoas terem que ler vários mix e tal. Eu tô lendo porque eu gosto do Homem de Ferro mesmo, não por causa do mix. Mas separar em várias assim é meio complicado. Isso deixa a experiência um pouco ruim. Ainda mais por ser só poucas páginas. Mas depois dessa história, a gente vai aqui pra X-Men 23. E por que eu mostrei o do Homem de Ferro? Porque ela é muito importante nessa história aqui. Essa história vai ser escrita pelo Gary Duggan com o Joshua Casara. Inclusive eu não comentei, mas a história do Homem de Ferro também é escrita pelo Gary Duggan. Aqui a gente vai ver mais da Madre Virtuosa, que atualmente está manipulando os X-Men e tá tentando também entrar na Orcs. Os dois, tanto o Êxtase quanto ela, são clones do Sinistro, e nessa parte final de Krakoa eles vão ser muito importantes, e ela tá tramando algo contra ele. O Êxtase, ele tem um grande problema, que ele acha que ele é o Sinistro original, mas ele não é. E a Madre Virtuosa sabe disso e vai vir confrontar ele pra tentar manipular ele e trazer ele pro lado dela. Mas o que a gente vai focar mesmo nessa história é que tá acontecendo uma série de tentativas de manchar a imagem dos X-Men, manchar a imagem de Krakoa. A Orcs, como a gente viu no volume anterior, já tinha maculado os remédios, fazendo as pessoas que tomam os remédios mutantes ficarem enlouquecidas. Já tinha feito uma série de estudos sobre o portal de Krakoa, ou seja, estão tramando há muito tempo. E a gente vai ver o primeiro confronto dos X-Men contra aquele sentinela feito por tecnologias da Stark. E vai ser uma luta totalmente complicada, porque diferente dos sentinelas antigos, ele não é pego por magnetismo, ou seja, é como se eles estivessem enfrentando realmente um Homem de Ferro, só que gigantesco. E todo esse plano, pelo jeito, foi para pegar o DNA da magia, que a gente vai ver futuramente o porquê o Nimrod quis pegar o DNA dela, provavelmente para poder usar o portal dela de alguma forma. Só para não ficar confuso, eu já vou fazer review do X-Men 24, que é da edição 70, aquele é da edição 69, só para a história ficar coesa aqui. A gente vai ver mais aqui nessa parte do X-Men 24, o grupo tá bem dividido. O Forge ficou um pouco abalado por ter
tomado uma surra para a tecnologia do Stark, enquanto os X-Men estão aqui, ó, distribuindo sua raiva contra esse personagem aqui. E também a gente vai ver um pouco da relação do Scott com a Jean Grey que tá quebrada. E isso é extremamente importante porque eles são os pilares dos X-Men. E com essa relação quebrada e eles cada vez mais afastados, isso vai fazer o controle de Krakoa cada vez estar se dissipando. Mas voltando aqui pro nosso volume 69, eu quero falar do Immortals X-Men 12. O Immortals X-Men talvez seja a revista mais importante dessa queda de Krakoa. Porque aqui o foco é no Conselho Silencioso, o foco é na política de Krakoa. E depois do Sinistro de ter dado suas cartadas, de várias maquinações acontecendo, de vários personagens, vai ter mais um personagem que vai dar sua cartada que pode acabar com o Krakoa. Por causa que o Gênesis dos antigos líderes foram imaculados, eles estão com o direito de voto vetado. Então, o Colossus, que está sendo controlado pelo seu irmão lá da Rússia, está tendo um controle mental, ele vai aproveitar esse momento para fazer um acordo com Sebastian Shaw, que tá fazendo parte da Orcs e tá infiltrado aqui, para colocar a Sirlene no conselho, para ter mais um voto. E tudo isso para ele poder votar para Krakoa contar pro mundo todo os pecados de Sinistro. Essa imaculação, todo esse plano dele, foi dizendo assim, tipo, a gente não pode fazer o errado e tal, mas no fundo ele tá sendo manipulado. E ele jogou essa cartada, que tipo, tem que contar, tem que fazer tal coisa. E eles vão ser obrigados a contar por causa da votação aqui. Inclusive, também a gente vai ver um pouco do relacionamento da Mística com a Sina, que também tá bem abalado. Tá sendo controlada pela Madre Virtuosa, que fez a Sina também perder a credibilidade no conselho. E esse momento político de Krakoa não é nada bom. E aqui no Immortals X-Men da edição 70, o volume 13, que é com o roteiro do Killian Gillen, que eu já esquecido, e a arte do brasileiro Lucas Werneck, que é ótima arte, inclusive, a gente vai ver mais dessas consequências. A Emma Frost acaba indo pra ONU contar todos os pecados de Sinistro, e isso é um tiro no pé. Foi uma péssima decisão, só fez Krakoa ficar mais abalada, e eles repararam que agora eles não têm propósito nenhum, estão totalmente divididos, que eles precisam arranjar um novo propósito pra essa ilha ainda continuar existindo, pra essa nação mutante continuar existindo. Então, eles vão tentar de todas as formas, tentar matar a Sirlene, só que o Douglas aqui, que é o Cifra, ele vai dar uma ideia pro Xavier deles desfazer esse conselho e começar uma democracia. Só que não vai acabar nada bem. A Krakoa vai acabar pegando o Douglas e protegendo ele, porque vai acontecer algum ataque a ela. Ela tá prevendo alguma coisa. E fecha com esse close aqui com eles falando, a gente errou demais. Nesse volume, no 70, vai ter uma história chamada Quarteto Sinistro, com a roteiro do Killian Gillen. Eu gostei bastante dessa história. Ela é muito novelão. Chega a ser engraçado isso. E ela me fez torcer pro casal de clones do Sinistro. Do Êxtase e a Madre Virtuosa. A gente vai conhecer mais o passado dos dois aqui. De como o Senhor Sinistro, quando era humano, ainda conheceu a Rebecca, quando ela também era humana. É uma história até que bonitinha. Por Ser Sinistro. É estranho falar isso. Uma história até que bonitinha envolvendo o Ser Sinistro. Ele não foi escroto nessa história, isso que é engraçado. E no final, apesar de tudo isso, vai mostrar que eles estão fazendo tudo isso pra planejar. Porque agora ela de fato entrou pra Orcs. E ela tá jogando dos dois lados. E o interessante é que na próxima edição vai ter o baile de gala de Krakoa. O Nimrod acabou impedindo a volta do Cable, que aparentemente vai acontecer algum massacre. E tudo isso vai ser culpa do Êxtase, do Nimrod e da Madre Virtuosa. Tem mais uma história nesses dois encadernados que eu não gostei, que ela envolve a parte do Apocalipse. O Apocalipse é um personagem que eu gosto muito, mas desde o Excess de Excalibur, que é uma história que veio lá no comecinho da Era de Krakoa, ela é uma história que sempre envolveu magia e tal, e eu achava muito chato, magia com X-Men e tal. E a gente volta de novo pra esse assunto aqui, mas como se fosse uma conclusão, e continua chato. Porque ela é muito chata, entende? Eu acho que é um desperdício desse jeito na história, porque eu acho que essa história é muito ruim. Muito ruim mesmo, muito chata ver a relação, a mulher dele, essa relação mágica aqui de caraco, eu não gosto não, acho chato pra caramba aqui. E vai concluir com, pode ser talvez, a salvação de Krakoa. Mas eu acho muito difícil, eu acho que Krakoa não tem mais jeito, já era. E essa história que espero que ela não retorne é muito... Essa história de extramundo, de magia mutante, é um saco.
Se você gosta de review assim, já deixa seu like pra mim saber e pra mostrar o vídeo pra mais pessoas. E também se inscreve aí pra você não perder os próximos conteúdos sobre quadrinhos. Apesar de ter acontecido muita coisa e também ter muita coisa ruim nesse meio caminho, tem muita série que é desnecessária, né, nesse período de Krakoa, a ideia ainda é muito rica e eu consigo me divertir bastante e ficar impactado pelos acontecimentos. O que me deixa triste é que o final de Krakoa ele vai ser um pouco melancólico. E a sensação que acaba ficando é que os roteiristas poderiam ter tomado caminhos melhores para a conclusão dessa história. Os personagens por várias vezes tentam tomar decisões também por puro egoísmo e isso vai custar toda uma nação que sempre foi muito legal de acompanhar. Mas eu quero saber de você. Você ainda tá lendo essa fase de Krakoa? Se você tá gostando desse final? Se você gostou das decisões que foram tomadas até aqui? Comenta tudo aí que eu sempre respondo todos os comentários. E eu também quero indicar um vídeo aqui do lado para você que eu tenho certeza que se você gostou desse, você vai gostar desse aqui também. Então continue com a gente assistindo os vídeos e obrigado por ter assistido.